Eu me chamo Paulo e, como muitos outros caminhoneiros, passo a maior parte do tempo nas estradas solitárias do Brasil. Uma noite, recebi uma oferta de frete noturno para uma região remota do interior. O pagamento era tentador, então não hesitei em aceitar, mesmo que a localização me deixasse um pouco apreensivo. O local do frete era uma estrada que raramente era percorrida por outros veículos. Era uma noite escura e chuvosa, com trovões ressoando no horizonte. Eu seguia pela estrada estreita, apenas com o som da chuva batendo no teto da cabine e o farol do caminhão iluminando o caminho à minha frente. À medida que avançava, comecei a ouvir vozes sussurrantes no vento. Eram como murmúrios indistintos, impossíveis de entender, mas que ecoavam em meus ouvidos. Tentei ignorá-los, atribuindo-os ao cansaço e à imaginação. No entanto, as coisas ficaram ainda mais perturbadoras quando olhei pelo retrovisor. Lá, na escuridão, vislumbrei aparições sombrias. Eram vultos indistintos, formas que se moviam rapidamente e desapareciam antes que eu pudesse identificá-las claramente. Eu me senti completamente cercado pelo desconhecido. À medida que a noite avançava, o cenário ao meu redor se transformou. As árvores sombrias e retorcidas ganharam vida, parecendo se inclinar em minha direção, como se quisessem me engolir. A estrada se tornou cada vez mais estreita e sinuosa, e eu sentia como se estivesse sendo levado a algum lugar desconhecido, além das fronteiras da realidade. Um arrepio percorreu minha espinha quando me dei conta de que estava preso em uma armadilha sinistra. O segredo perturbador daquela região remota começou a se revelar. Ao longo dos anos, inúmeros caminhoneiros haviam desaparecido naquela estrada, engolidos por um mal que ali residia. A sensação de terror constante me envolvia a cada instante. Eu sabia que não havia escapatória, que eu era apenas mais uma vítima daquele lugar amaldiçoado. As vozes sussurrantes continuavam a ecoar em minha mente, me enlouquecendo aos poucos. E então, em um instante final de horror, meu caminhão de repente se inclinou e saiu da estrada. Gritei em desespero enquanto o veículo tombava, rolando várias vezes antes de parar em meio a destroços retorcidos. Meu corpo estava ferido e minha visão embaçada, mas eu ainda estava consciente. Enquanto olhava ao meu redor, percebi que estava cercado pelas aparições sombrias que antes só havia visto no retrovisor. Elas se aproximaram lentamente, suas formas distorcidas me encarando com olhos vazios. Eu sabia que meu destino havia sido selado. Naquele momento, a escuridão me engoliu por completo, e minha mente foi consumida pelo terror absoluto. E assim termina minha história, uma experiência pessoal aterrorizante que jamais desejo reviver. Seja cauteloso ao percorrer estradas remotas e desconhecidas, pois nunca se sabe quais segredos sinistros podem espreitar nas sombras da noite. Era uma noite sombria e chuvosa, com trovões ecoando no horizonte. Eu estava dirigindo meu caminhão solitário em uma estrada deserta, quando vi uma parada de caminhões à frente. Era um lugar desolado, com uma atmosfera sinistra pairando no ar. Embora meu instinto me dissesse para continuar dirigindo, algo me puxou para a parada. Ao estacionar, notei um homem estranho parado perto de um dos postes de iluminação. Ele usava um sobretudo escuro, com o capuz cobrindo parte de seu rosto. O vento soprava forte, fazendo sua silhueta oscilar de maneira macabra. Aquilo me deixou apreensivo, mas ele fez sinal para que eu o levasse como passageiro. Contra meu melhor julgamento, abri a porta para ele entrar. Enquanto seguíamos pela estrada deserta, o passageiro permanecia em silêncio, o que me deixava ainda mais desconfortável. A escuridão lá fora parecia se intensificar a cada quilômetro percorrido, e os sons do vento e da chuva pareciam sussurros ameaçadores em meus ouvidos. O homem finalmente quebrou o silêncio com uma voz rouca e sibilante. Ele começou a falar de coisas terríveis, de atos malignos que havia cometido. Suas palavras me perfuravam como facas invisíveis, cortando minha alma. Eu sentia um medo profundo, uma presença maligna envolvendo o caminhão. Eu tentava acelerar, mas parecia que o veículo estava preso em um pesadelo torturante. À medida que avançávamos pela estrada, a figura do passageiro começou a se distorcer e se contorcer, assumindo uma forma grotesca.
Sua pele se tornou pálida e desfigurada, seus olhos brilhavam com uma luz vermelha e sinistra. Eu podia sentir sua essência maligna emanando, penetrando em minha mente e corroendo minha sanidade. A estrada parecia se estender infinitamente, sem qualquer sinal de vida ao redor. Os rostos vazios e pálidos de outras vítimas apareciam em flashes na janela, seus olhos expressando um terror indescritível. Eu sabia que era o destino que me aguardava. Finalmente, o caminhão parou em um local sombrio e desolado, onde a escuridão era absoluta. O passageiro abriu a porta com um sorriso torcido, revelando dentes afiados como lâminas. Ele saiu do veículo e, com uma risada sinistra, disse que eu era a próxima vítima em sua jornada sanguinária. Eu tentei fugir, correndo pela escuridão. Mas a presença maligna me alcançou, envolvendo-me com sua aura gélida. Gritos ecoaram pela noite, misturando-se ao som da chuva e dos trovões. E assim, em meio ao terror, eu me tornei apenas mais uma alma perdida, consumida pela escuridão e pela malignidade. Eu estava dirigindo pelas estradas desertas durante a noite, procurando um lugar para descansar. Meus olhos estavam pesados devido à exaustão acumulada após horas de viagem solitária. A chuva torrencial batia contra o para-brisa, dificultando minha visão e aumentando a sensação de solidão em meio à escuridão. De repente, avistei uma placa enferrujada na beira da estrada, em parada assombrada, a única opção a quilômetros de distância. A fachada da parada parecia dilapidada e abandonada, mas não tinha muita escolha. Decidi arriscar e entrar, esperando encontrar um abrigo temporário para a noite. Ao adentrar o lugar, um arrepio percorreu minha espinha. O ar estava pesado, carregado de uma energia sombria e maligna. As luzes tremeluzentes falhavam constantemente, lançando sombras inquietantes nas paredes. Percebi que estava sozinho, não havia sinal de outros viajantes ou funcionários. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos e empoeirados, comecei a ouvir sussurros distantes, vindos de algum lugar além da minha visão. Os sussurros pareciam arrastar-se por entre as rachaduras nas paredes, enchendo meus ouvidos com palavras indistintas, mas perturbadoras. A cada passo que eu dava, os sussurros cresciam em intensidade. Sentindo-me cada vez mais aprisionado pela presença malévola, tentei fugir, mas as portas pareciam ter se transformado em paredes impenetráveis. Eu estava preso naquela parada sinistra, condenado a enfrentar o que quer que estivesse lá dentro. Os sussurros transformaram-se em risadas estridentes, ecoando pelos corredores vazios. Sombras se contorciam nas paredes, assumindo formas grotescas e ameaçadoras. Encolhi-me, desejando que aquilo fosse apenas um pesadelo passageiro. Os objetos ao meu redor começaram a se mover sozinhos, uma cadeira virou-se abruptamente, uma televisão antiga ligou-se em um canal estático. O ar ficou impregnado com um odor pútrido, como se a morte estivesse presente. Tentei gritar, mas meu grito foi abafado pela risada ensurdecedora que parecia vir de todas as direções. Senti algo frio e viscoso tocar minha pele, como se mãos invisíveis estivessem me arranhando implacavelmente. Aquela noite parecia durar uma eternidade, e eu estava à beira da insanidade. Ansiava pelo amanhecer, pela luz do sol que dissiparia aquelas trevas aterrorizantes. Mas, em vez disso, as luzes começaram a falhar ainda mais, até que tudo ficou imerso em escuridão absoluta. Quando a escuridão finalmente se dissipou, percebi que estava de volta à estrada, meu caminhão estacionado em uma área iluminada pelo sol. A parada assombrada havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Embora eu estivesse aliviado por ter escapado daquele pesadelo, uma sensação de terror permaneceu dentro de mim. A experiência me assombraria pelo resto dos meus dias, deixando-me em constante alerta, sabendo que há lugares sombrios e malignos que podem nos prender em seu abraço sinistro. Há muitos anos, em uma noite sombria e chuvosa, um caminhoneiro chamado Carlos decidiu desafiar as estradas estreitas e perigosas da Serra do Rio do Rastro. Era uma viagem que ele fazia regularmente, mas naquela noite, algo estava diferente. Uma aura sinistra pairava no ar, enchendo de uma sensação de desconforto. Ignorando sua intuição, Carlos seguiu em frente, com o caminhão pesado roncando enquanto subia a montanha.
A chuva caía incessantemente, transformando as curvas íngremes em armadilhas mortais. A visibilidade era mínima, e Carlos precisava se concentrar para não perder o controle do veículo. Enquanto lutava para manter a compostura, ele notou um lampejo pálido na estrada à frente. Seus olhos se arregalaram de horror quando percebeu que era um vulto fantasmagórico, um espectro envolto em uma névoa translúcida. O fantasma da serra emergiu das sombras, suas feições distorcidas e assustadoras. O ar ao redor parecia congelar, e a atmosfera se tornou ainda mais pesada. A criatura sobrenatural estendeu um braço pálido e apontou para além da vida, convidando Carlos a seguir em direção à escuridão eterna. O caminhoneiro sentiu um frio percorrer sua espinha e um medo profundo tomar conta dele. Apesar do terror que o consumia, Carlos tentou acelerar para escapar da presença maligna, mas o fantasma da serra persistiu em sua perseguição implacável. A estrada estreita parecia se alongar infinitamente, como se o próprio mundo estivesse conspirando contra ele. Carlos sentiu a exaustão tomando conta de seu corpo, seus olhos pesados lutando contra o desejo de fecharem. Aos poucos, a força de vontade de Carlos enfraqueceu, e ele se entregou à inevitabilidade do seu destino. Ele sabia que, de alguma forma, estava fadado a ser levado para além da vida pelo fantasma da serra. A estrada, agora mergulhada em trevas, tornou-se seu túmulo iminente. E assim, naquela noite terrível, Carlos desapareceu para sempre, arrastado para a escuridão por uma entidade maligna. Seu caminhão foi encontrado abandonado na beira da estrada, um testemunho silencioso do horror que havia acontecido ali. Ninguém jamais soube a verdadeira natureza do fantasma da serra, nem por que ele escolheu Carlos como sua vítima. As pessoas continuaram a contar histórias assustadoras sobre a estrada, advertindo os imprudentes a nunca desafiarem o destino sinistro que aguardava os corajosos o suficiente para se aventurar por ali. E assim, a lenda do fantasma da serra permaneceu viva, enviando arrepios pela espinha de todos que ousavam ouvir. A história de Carlos e seu encontro aterrorizante se transformou em um conto sombrio que ecoava pelos confins da serra, assombrando aqueles que se atreveriam a desafiar as estradas traiçoeiras. Lembre-se, esta é apenas uma história, mas quando você estiver percorrendo uma estrada escura à noite, talvez você ouça um sussurro fraco ao vento, um eco distante da presença maligna do fantasma da serra. Eu era um caminhoneiro viajando pelas estradas do interior, entregando mercadorias em pequenas cidades isoladas. Certa noite, recebi uma tarefa especial em fazer uma entrega em uma cidadezinha remota, conhecida por seu cemitério assombrado. Enquanto dirigia por estradas escuras e sinuosas, um arrepio percorreu minha espinha, mas eu não dei muita atenção. Cheguei à cidadezinha tarde da noite, quando as ruas estavam vazias e a névoa envolvia tudo ao redor. O único som que se ouvia era o meu coração acelerado. Ao chegar ao cemitério à meia-noite, um arrepio ainda mais intenso me dominou. Estacionei o caminhão próximo ao portão enferrujado, hesitante em sair da segurança do veículo. Contudo, sabia que precisava fazer a entrega. Peguei a mercadoria no caminhão e adentrei o cemitério assombrado. As lápides pareciam se estender até onde a visão alcançava, e uma aura sombria permeava o ambiente. Cada passo que dava era acompanhado pelo ruído de galhos secos quebrando sob meus pés. Enquanto caminhava entre os túmulos, uma neblina densa começou a se formar ao meu redor, obscurecendo minha visão. O silêncio se tornou opressor, e senti uma presença invisível observando cada movimento meu. A angústia crescia dentro de mim, e cada vez mais eu me perguntava se havia cometido um terrível erro ao aceitar essa tarefa. De repente, sombras se contorceram entre as lápides, como se vida estivesse sendo drenada de cada um dos túmulos. Espíritos vingativos emergiram, suas formas distorcidas e olhos vazios transmitindo ódio e desejo de vingança. Eles sussurravam maldições ininteligíveis, ecoando em meus ouvidos. Com o coração acelerado, tentei correr para fora do cemitério, mas parecia que as almas amaldiçoadas controlavam o espaço ao meu redor. Minha visão turvou, e eu me vi encurralado, cercado por espíritos raivosos. Eles se aproximavam cada vez mais, estendendo mãos esqueléticas em minha direção.
Enfrentando o terror constante, meu desespero atingiu o limite. A consciência de que não sobreviveria à noite me invadiu. Fechei os olhos, aceitando meu destino perturbador e impactante. O que aconteceu em seguida está além da minha capacidade de descrever, pois a escuridão me envolveu completamente.